Tem casamento que se apaga sem ninguém perceber, de forma discreta, mas nunca inofensiva. A rotina vem engolindo, o cansaço chega, a intimidade vai sendo deixada para depois, e quando você se dá conta, chegou mais um dia dos namorados e parece que tudo é forçado. Faz tempo que aquele fogo não se acende mais e qualquer demonstração não parece natural, né? Porque não é. Esses não são casais perfeitos. São casais que decidiram que valia a pena tentar de novo. E quando aprenderam o caminho certo, tudo mudou. E se você está aqui hoje, é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita que dá para reacender, que dá para ser mais do que está, que o melhor do seu casamento ainda está por vir. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de casada e trabalhando com a sexualidade, é que não há intimidade rasa que não possa voltar a ser vivida profundamente e abundantemente, do jeitinho que Deus planejou. Porque na maioria das vezes, ela só estava esperando alguém ensinar o caminho de volta. Então, sejam bem-vindos ao Prazer Day. Muito boa noite, pepequitas, pepequitos, homens, mulheres, casais, todo mundo que tá por aqui, gente, muito boa noite, seja bem-vinda, bem-vindos ao Prazer Day. Tô muito feliz por vocês estarem aqui comigo nessa noite, porque, gente, amanhã é Dia dos Namorados, então uma noite de esquenta pro Dia dos Namorados, e essa noite ela pode transformar o seu amanhã. Amanhã talvez seria uma intimidade morna, talvez nem teria intimidade, mas hoje, mente aberta para vocês terem uma intimidade muito melhor aí no seu casamento. Aí você é mulher, você é homem que tá aqui nessa live, você é casal que tá aqui nessa live. Então vamos entrando, minha gente, vamos entrando. Vou dar um tempinho aqui para vocês irem entrando nessa live, tá? E eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Eu quero parabenizar você por estar aqui, de verdade. Você poderia, eu sempre falo isso, né? Mas você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Eu sei que muitas pessoas comemoram, às vezes, o Dia dos Namorados um dia antes, né? Às vezes comemoram um dia depois. Então pode ser que você aí tá até comemorando já adiantado o Dia dos Namorados, mas você está aqui, você escolheu estar aqui, né? Então eu honro a sua vida, o seu tempo, e é por isso que eu quero hoje te entregar assim o meu máximo, entregar o meu máximo aqui para vocês, para honrar o tempo de vocês estarem aqui, porque o fato de vocês estarem aqui mostra o quanto vocês querem levar o seu casamento para um outro nível de intimidade, de profundidade, né? Às vezes você aí tá quase desistindo, você talvez nem tinha entrado nessa aula, nem queria estar aqui, mas algo te tocou para você estar aqui, né? Às vezes você já estava desistindo, mas algo te falou, não, essa aula tem que assistir, esse algo não é em vão. Eu creio que o Espírito Santo tocou seu coração para você estar aqui. Você veio, então faça valer a pena cada minutinho dessa aula. E eu quero saber, gente, me contem, comentem aqui. Tô olhando aqui os comentários, tá? Não vou conseguir responder todo mundo, obviamente, mas vão comentando aqui, tem uma tela aqui, eu tô olhando os comentários de vocês, tô vendo que tá subindo gente aqui, e eu quero saber de onde vocês estão. Temos homens aqui nessa aula? Gente, a aula passada que a gente teve, que foi do Método Seja Livre, a primeira pessoa que comprou não foi uma mulher, foi um homem. Então você, homem que está aqui assistindo essa aula, se pronuncie, se manifeste, que eu quero te conhecer, me contem, temos casais aqui assistindo. Gente, fico muito feliz, de verdade, que legal, muita gente aparecendo por aí, temos homens, né, se manifestando. Gente, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. De onde vocês são? Comenta aqui a cidade, estado que vocês estão falando. É muito legal, assim, saber o quanto a internet, ela sim tem seu lado ruim, né? Tem seu lado prejudicial, mas tem o seu lado bom, que é de alcançar, né, os 4 cantos aí, não só do país, mas do mundo. Teve muitas pessoas que vieram na minha DM falando, eu sou de outro país, como que eu faço para assistir? Obviamente muda fuso horário, mas assim, eu fico muito honrada de saber que temos pessoas aí de outros países nos acompanhando aqui nessa live, nessa aula aqui do Prazer Day. Quero dizer que hoje você está prestes a tomar uma decisão que pode mudar completamente a forma como você vive a sua intimidade, o seu corpo e o seu casamento. Eu sempre falo que não é o fato
de você entrar no curso que vai mudar completamente todo o cenário da sua vida, do seu casamento. Porém, quando você entra num curso assim de intimidade, né, você está inconscientemente alimentando a sua mente para o sexo. O fato de você estar aqui nessa live, nessa aula do Prazer Day, inconscientemente você está alimentando a sua mente. Esses dias eu fiz um post, faz algumas semanas que eu fiz esse post, que era falando sobre quanto o homem pensa em sexo no dia e o quanto a mulher pensa em sexo no dia. E o homem ali, tá, tem estudos que mostram 35 vezes ao dia, a mulher 10 vezes, e olhe lá, né? E a galera comentando, nossa, eu não penso tudo isso. Então, o fato de você estar aqui nessa aula, né, às vezes investir realmente em cursos de intimidade, né, com princípios como os meus, isso faz com que você alimente a sua mente, te dê muito mais libido, te dê muito mais conhecimento e te ensina sobre a importância da intimidade e faz com que esse seja um tema muito mais natural, principalmente para mulheres que ainda têm uma resistência com relação a esse assunto. Me contem aqui, gente, nos comentários. Vocês têm resistência, vocês mulheres? Ainda tem resistência, até homens, tá? Vale a pena a gente falar aqui. Tem resistência para falar sobre intimidade ou não? Não, Carelli, para mim é muito natural. Ou, Caio, eu ainda tenho muita vergonha, eu não consigo falar nem sexo, essa palavra, assim, ó, de boca cheia, sexo, não consigo nem falar isso. Amor, eu quero fazer sexo com você. Às vezes você não consegue nem falar isso, né? Então, me contem aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que muitas de vocês ainda têm essa resistência, principalmente se você for uma mulher, um homem cristão, né? Onde a gente vive muito esse tabu dentro da igreja. Então, o fato de vocês estarem aqui, né, assistindo essa aula, é pra gente trazer também isso com mais naturalidade para a mentalidade de vocês. Se você é um marido, sabe que pode ser esse o melhor presente que você pode dar para sua esposa aí do Dia dos Namorados, tá? Isso eu tô falando, gente, com base no que eu vejo todos os dias. São homens e mulheres que voltaram a se sentir desejados no casamento. E isso é o maior presente que eu posso ter, assim, com o meu ministério, que eu falo não é trabalho, é ministério, né? Casamentos que recuperaram a leveza, casais que viraram outras pessoas na cama com os próprios cônjuges. Então, isso é muito legal. Então, hoje é uma noite muito especial. Eu quero que você aumente a sua expectativa sobre o que a gente vai ver hoje. E eu quero que você entenda isso desde já. O que eu preparei para você aqui nunca aconteceu antes. E provavelmente não vai mais acontecer, tá, gente? A gente tem que estar inovando todos os anos e eu falo que todas as novidades que a gente traz aqui não vêm do além ou a gente pensa, fala, poxa, tá chegando o Dia dos Namorados, vamos fazer isso, vamos, a gente sente no coração, a gente ora e a gente faz. Então, aproveite sim essas oportunidades, porque hoje eu vou abrir o maior combo do Dia dos Namorados da história desse Instagram, gente, tá incrível. Hoje é dia do prazer voltar a habitar aí na sua casa. E é por isso que eu chamei de Prazer Day. A gente tá pensando no nome, eu falei, gente, é o dia de restaurar o prazer, então é Prazer Day, né? Então, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece, tá? Meu nome é Carelli de Andrade, eu sou casada, sou fisioterapeuta pélvica, então sou formada em fisioterapia, com uma especialização e pós-graduação em fisioterapia na saúde íntima do homem e da mulher. Então sou fisioterapeuta pélvica e também sou pós-graduada em sexualidade humana, sou sexóloga também. E sou cristã, gente, sou cristã, sou da evangélica, né? A igreja em que eu congrego atualmente é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E talvez vocês aí dos comentários me contem de que igreja. Alguém aqui da Bleia? Me contem aqui nos comentários. Mas quem é e quem conhece, né, a Assembleia de Deus é uma igreja, gente, que por eu ter nascido na Assembleia de Deus, é uma igreja assim que vem de costumes, né, mais usos e costumes, mais tradicionais. Só que isso nunca me atrapalhou para eu falar sobre esse assunto. Graças a Deus, eu tive apoios de pastores, né, que são aqui da minha igreja, que realmente fizeram total diferença no meu ministério e fazem até hoje. Então, se você é da Assembleia de Deus, sinta-se representado, independente da sua denominação. Eu não estou aqui para falar sobre placa de igreja, eu estou aqui para falar sobre uma intimidade com princípios cristãos. E se você é cristã e quer viver isso no seu casamento, quer viver o que o Senhor planejou para o seu casamento, então fica por aqui, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você ainda não me conhece, que seja essa a oportunidade de você me conhecer melhor e entender sobre o meu trabalho.
E antes de passar aqui o desafio, a gente vai ter desafio para amanhã, tá? De Dia dos Namorados, o Esquenta Dia dos Namorados. Antes de disponibilizar também para vocês a playlist da intimidade e antes de abrir as vagas do combo dos meus cursos do Dia dos Namorados, eu quero te explicar o que tudo isso significa, tá? É mais do que um belo desconto, até porque o Dia dos Namorados é mais do que uma data, né? Eu sempre encaro essas datas comemorativas de casal como uma oportunidade para esse casal se reconectar. Tem gente, né? Aquelas pessoas falam, ai, mas é só uma data comercial, só para venderem. Gente, que seja então, sabe? Aniversário de casamento, ai, mas é só para vender. Que seja então. Mas que a gente use isso como uma oportunidade para reconectar um casal, para experimentar o novo com os princípios cristãos. Então, é sobre você, mulher cristã, que já falaram aqui, que tem pessoas aqui de várias igrejas, são cristãs, descobrir que o prazer também é propósito. É saber dar prazer e ter prazer. É sobre você, marido, que temos maridos aqui que estão acompanhando, né, que estão junto aí assistindo, sobre você, marido, também aprender a dar prazer para sua esposa, entender exatamente como é a mente da mulher. Muitos falam, ai, mas a mente da mulher é um enigma, e não é, gente. No curso Cristão Bom de Cama eu ensino certinho como que a mulher pensa em relação ao sexo e como isso vai trazer para você muito mais clareza e entender que é simples agradar a mulher. É sim, né, mulherada? Vamos interagir aí. É simples agradar a mulher, gente. E descobrir que sim, somos fáceis de conquistar, tá? Então, antes da gente seguir aqui, eu quero te dizer, né, para quem é essa aula do Prazer Day. Porque daí você já sabe se é para você ou se não é, tá? Então, para quem que é o Prazer Day? Se você é, assim como eu, uma mulher cristã, casada, mas que olha para o próprio casamento, para a intimidade, e sabe que tem ali, ó, um jardim de delícias, tá? Que você não está acessando. Deus nos preparou o Éden para a gente viver. Sabe o que significa Éden? Jardim de delícias. Delícias. Foi lá que o Senhor criou o sexo. Então existe um jardim para a gente desfrutar, mas você não está acessando, está morto, está sem graça, não sabe como fazer, como mudar. Se você pensar assim, o Prazer Day é para você. Se você é marido, cristão, quer saber não só dar prazer para sua esposa, mas quer saber também se conectar com ela, quer que ela te deseje, que ela deseje mais sexo, sabe? Porque tem muito isso no minha DM. Ah, minha esposa não quer, mas será que você está sabendo conduzir um bom sexo? Então, o Prazer Day é pra você. É pra você também que olha pro seu marido e não sabe como dar prazer pra ele e isso te trava. É pra vocês que se amam, mas sentem que de um tempo pra cá a coisa esfriou. Pra você que tá casada há anos e não sente mais um belo orgasmo. É, gente, isso acontece muito. Muitas mulheres que estão casadas e não sabem o que é orgasmo, não sabem o que é ter um orgasmo. Ai, cara, acho que eu tive uma vez na vida. Nunca tive. Gente, sente que tá acomodada, achando que sexo é assim mesmo e não é. Existe um jardim de delícia pra gente desfrutar. É pra você que se esforça pra dar prazer pra ele, mas sente que ele não sabe como dar o mesmo. E ao contrário também. Você se esforça pra dar prazer pra sua esposa, mas ela não sabe retribuir. Pra você que tá fazendo pra agradar e não por prazer. O Prazer Day é pra você marido ou esposa que não tem libido, não sente mais desejo, porque o sexo ficou morno e sem graça e não tem como a gente desejar aquilo que não é bom. É pra você que tem vergonha de pedir, de gemer, de tomar iniciativa, e esse é pra você. E aí, vocês se identificaram? Me contem. Falei várias situações aqui. E é pra você também, casal, mulher, que tá gostando do sexo, tá bom, mas quer melhorar. O Prazer Day é para todas essas pessoas. Você se identificou com alguma dessas coisas aqui? Já comenta aqui que eu quero saber com qual delas você se identificou. Se você se identificou, o Prazer Day é para você. Eu tenho certeza que muitas de vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui ou com várias delas. Carielle, eu dei check assim, ó, em várias coisas que você falou. E eu não quero que você se envergonhe por isso, né? Se você não quiser falar aqui nos comentários, assim como outras têm falado, você não precisa nem se identificar, nem falar, nem se expor. Eu só preciso que você traga consciência de que não dá pra gente se acomodar. Não dá pra gente fingir que tá tudo bem. A gente precisa fazer algo pra mudar. Porque senão as coisas vão começar a ficar difíceis para depois recuperar. A gente começa a abrir brechas que depois vai ser difícil fechar. No ano passado, eu tava em uma palestra e eu fui em outro estado. Eu fui sozinha, meu marido estava trabalhando, era uma palestra de casais
E eu fiz essa palestra, ela foi muito maravilhosa, ela foi uma bênção, realmente, casais chorando, se reconciliando, e foi lindo. Beleza, eu voltei para casa e voltei assim impactada com o que o Senhor tinha feito, eu tinha certeza que o Senhor tinha agido ali, por mais que muitos casais estavam ali chorando, eu não sei o que acontece depois, né? Depois que esses casais vão para casa, a minha oração é que a semente que foi plantada ali, quando eu entrego uma palestra, é que ela germine, que gere frutos, né? E eu voltei para casa, enfim. 3 meses depois, eu sempre gosto de olhar a minha DM, não consigo responder todo mundo, mas eu sempre gosto de olhar a minha caixa de mensagens, e eu vi ali uma mensagem de uma mulher que estava nessa palestra. E aí, eu vou deixar o print aqui, deixa eu pegar meu celular para ler a mensagem para vocês verem o que ela me mandou na minha DM. Vai estar passando aí na tela para vocês, tá? Ó, doutora Carielle, eu não queria ir na sua palestra. E quando eu olhei minha DM, eu vi só essa frase aqui. Eu fiquei, Jesus amado, né? O que aconteceu? Não queria ir na sua palestra não vou falar aqui o nome da cidade para não expor, né? Mas quando eu vi que seria sobre sexualidade, eu sabia que tinha que ir. Não te conhecia, mas algo me falava que precisava ir. Eu amo meu marido, mas com o passar do tempo a gente se perdeu. Eu pra cá, ele pra lá. Sexo raro e eu sem sentir prazer nenhum. Fomos na sua palestra. E aquela 1h30 foi a melhor coisa que eu precisei ouvir na vida. Tanto eu quanto meu marido. Abriu a minha mente. Nunca tinha ouvido falar sobre sexualidade de forma tão didática, clara e objetiva. Voltamos para casa e naquela mesma noite a intimidade já foi diferente. Eu muito mais confiante e ele caprichando muito. Meu marido comprou na mesma semana o CBC, que é o Cristã e Boa de Cama, e o treino do prazer, pois estava me sentindo meio flácida e insegura. Nossa intimidade mudou completamente e agora meu marido está ansioso por um curso de homens. De homens também. Que Deus te abençoe e abençoe sempre seu ministério. Você está em nossas orações. Gente, chegou o dia. Hoje é o dia que a gente vai ter o curso de homens. Essa mensagem foi o que tocou no meu coração, de que eu precisava também alcançar os homens, apesar de 80% do meu público no Instagram ser feminino, eu sabia que precisava ter algo para os homens também. Vocês concordam, mulherada, que os homens também precisam ser bom de cama? Precisa, gente. Até porque muitos princípios estão distorcidos e no curso eu falo sobre os princípios entre 4 paredes, assim como eu falo no curso de mulheres. Então, essa mensagem foi o que me motivou a fazer. Então, pensa, gente, foi ano passado, já faz mais de um ano isso, e a gente está aí esperando o momento certo para entregar isso para vocês, porque eu sei que não dá só para o homem ser bom de cama, não dá para ser só a mulher bom de cama. Precisa ser um conjunto da obra, né? Então, vai estar disponível hoje o curso de homens também, além do Cristã e Boa de Cama e treino do prazer de exercícios íntimos. Eu me emocionei demais com essa mensagem, porque existem sementes que são plantadas nos corações das pessoas que não são de colheita imediata, mas que precisam de uma espera, precisam de um tempo. E eu quero que você entenda isso também. Muitas vezes você vai entrar hoje nos cursos, vai assistir hoje essa aula e é prática diária, é colheita, é semeadura, né? A gente vai semear, para daí então a gente colher. E muitas vezes é assim, não é colheita imediata, você não vai entrar e amanhã já vem resultado, né? Às vezes vai porque tem muita prática, né? Mas assim, isso é para a vida toda. Não adianta eu falar para vocês se dedicarem um mês, um dia e falar que seu casamento vai mudar completamente. É diário, é um jardim de delícias, mas jardim precisa ser cuidado diariamente. E eu precisei acreditar nisso também. Eu vou contar um pouco melhor a minha história para vocês daqui a pouquinho, mas eu achava que o prazer e a santidade eles não podiam andar juntos. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que o primeiro ano de casados ele foi muito difícil para mim. Mesmo já sendo fisioterapeuta pélvica, eu não era sexóloga ainda, eu me acomodei, achando que estava bom. Eu não conseguia ter prazer na maioria das relações, não porque o meu marido não se esforçava, mas porque inconscientemente eu já ia para a relação sabendo que eu não ia conseguir ter prazer. Até que o Senhor, ele foi gerando no meu coração a sabedoria vindo do conhecimento.
Não existe outra forma, né? O conhecimento, a gente se enche de conhecimento e aí a sabedoria ela vem junto. Então eu aprendi a não me conformar com o morno no meu casamento. E talvez você esteja vivendo isso. Deus não nos fez para viver pela metade. Ele fez a gente para viver com plenitude. Lá na Bíblia, a palavra de Deus vai falar que a palavra plenitude, ela é derivada do grego chamado pleroma. E o que significa isso? Abundância, totalidade, completude, ser cheio, completo. Conceito, ele não se refere a bens materiais, mas sim a ser totalmente preenchido, sabe? Transformado pela graça, amor e propósito de Deus. Sexo é propósito de Deus. Na intimidade, nós nos tornamos uma só carne, nós somos seres completos. Vocês entendem que o sexo ele é muito além de um ato carnal, mas espiritual. Seres completos, nós somos completos quando nos tornamos uma só carne, cheios de prazer, de conexão, de leveza e de aliança. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para te ajudar a viver isso também. De forma segura, não é de qualquer jeito não, é de forma segura, leve e com propósito. E pela primeira vez na vida, com o seu marido aprendendo junto, gente, isso é maravilhoso. Quem aqui quer viver isso no casamento? Coloca aqui, ó, eu quero, comenta plenitude, isso, comenta plenitude aqui que eu vou saber se você vai querer viver isso no seu casamento. Eu quero acompanhar aqui também, que tá aberto aqui, mas eu quero ver se vocês querem viver isso realmente no seu casamento, porque o seu casamento, ele merece viver por completo. Você merece viver uma intimidade por completo no seu casamento. Não é para viver pela metade. Deus não nos fez para viver nada pela metade. Deus nos deu vida e vida para tê-la em abundância. E abundância é isso, cheio de prazer, cheio de intimidade, cheio de alegria. É completude, é plenitude. Fico muito feliz, gente, que vocês estão dispostas. É isso que eu quero, tá? Amém. Glória a Deus, é isso, gente. Eu quero que vocês vivam com plenitude. Hoje eu vou entregar o maior combo da história aí dos Dias dos Namorados, tá? Da minha trajetória, né? Passando por vários dias dos namorados, teve, né, há tempo já a gente tem o esquenta, mas nunca teve um combo assim. E eu chamei de Prazer Day porque é literalmente o dia que a intimidade do seu casamento, ela começa a entrar realmente em um outro nível. Então a gente vai ter 3 cursos meus juntos, incluindo esse para os homens, né, esse que nunca foi lançado em lugar nenhum. Vocês vão ter todos os meus e-books e um bônus que eu tô muito animada, gente. E essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, vocês sabem, né? Quem tava na aula lá do fim do ano, da Black, do Prazer Vitalício, tinha também uma caixinha misteriosa. E a gente vai ter de novo, que eu sei que vocês amam receber produto em casa. As 10 primeiras vão ter acesso ao que tem primeiras pessoas, né? Porque pode ser homem, pode ser mulher, tá? É pro casal, tá? Vocês vão amar. Vocês vão ter e-books, né? Os bônus. E eu tô muito animada, tá? Tem um bônus, gente, que era um sonho que eu tinha lá no início. Vou contar melhor pra vocês. Lá no início do meu trabalho com digital, mas a gente não tinha condições de criar ele, mas hoje a gente tem, então eu tô muito feliz com isso e vocês vão saber tudo isso em primeira mão. E presta atenção, esse combo é pra você, mas é também pro seu casamento, porque pela primeira vez seu marido também vai poder aprender, então vocês vão poder entrar juntos nessa transformação, vai ser incrível. E se você nunca comprou um curso meu, calma, esse é o melhor momento. Se você já é aluna, tá? Você também fica por aí, tá? Que vocês tem também algo bem legal, um bônus legal, mas se você não é aluna, minha filha, meu filho, é o seu momento, é o melhor momento para você começar a entrar aí no time de pessoas boas de cama, porque eu vou abrir hoje não só um curso, mas é um caminho completo, não é só é um caminho, tá? Então tudo que uma mulher, um casal cristão precisa para ter um outro nível de intimidade no seu casamento, tudo num pacote só. Então, é um apresentão que você pode dar para o seu casamento nesse Dia dos Namorados, mas, além disso, será, eu tenho certeza, um divisor de águas, porque o que você vai ver hoje nunca aconteceu antes e não vai se repetir. Então, vamos lá. Antes de eu te contar o que vem por aí, eu quero que você veja, e aqui eu vou pedir para a equipe, dá para passar os prints agora? Dá? Então, vou passar aqui, vai aparecer aqui na tela para vocês, gente, alguns prints, tá? Que eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Sobre os cursos, tá? Porque não adianta eu falar, né? Porque se ficar eu falando não é justo. Então, é o que tá acontecendo com as minhas alunas, tá? Então, vai passar aqui o primeiro. Deu? Deu certo? Tá.
Então, primeiro aqui, ó, conteúdo espetacular. Comecei a assistir os vídeos essa semana e é lógico, praticar tem sido a melhor parte. Meu marido está surpreso, feliz e passado, sem entender nada, mas gostando muito. O problema, olha o problemão que eu arranjei para esse casal. O problema que estamos tendo agora é quanto à frequência. É o tempo todo. Ai, eu amo isso aqui, gente. É do curso Cristã e Boa de Cama, tá? Outra foi aqui. Foi um comentário lá dentro da plataforma, vocês podem comentar, eu sempre tô olhando e respondendo. Outro dia eu fui dar uma cheirada no meu marido, só que estávamos em público, daí ele falou, por favor, não faz isso aqui. Só depois fui descobrir que ele é doidinho quando faço isso. Agora eu uso em casa. Gente, tem uma aula que eu falo sobre as linguagens do amor e tudo mais, sobre demonstração de carinho, e foi por isso que ela fez esse comentário aqui, então ela testou e tá aprovado. Print aqui agora, então, do treino do prazer, galera. Vamos lá. Bom dia, querida! Eu treino do prazer, gente, é o curso de exercícios íntimos. Tenho postado até nos stories nesses últimos dias, alguns stories, né, do Contrai e Relaxa, é desse, tá? Bom dia, querida! Só pra dizer que por aqui as coisas íntimas só melhorando cada dia mais. Já cheguei a ter dias que conseguir duas gozadas, em menos de 20 minutos, tudo graças às suas dicas do Clicli, enfim, que eu ensino lá, só para dizer isso mesmo. Daí, outro print aqui, ó, meu marido está reclamando do seu curso. Falou que está tendo tanto prazer que está difícil segurar na relação. Gente, o treino do prazer ele faz isso, deixa você mais apertadinha, eles sentem mais, é maravilhoso. Principalmente com aquela dica do oral e do aperta e solta. Tô bem apertadinha, fogo puro, obrigada, Cá. Eu amo. E daí, quando eu postei isso nos stories, teve um outro pepequito que veio aqui, ó. Bem apertadinha, fogo puro. Isso é o sonho de qualquer homem. É verdade isso, homens que estão aqui na live? É o sonho de todo homem? Então comentem aqui se é o sonho de vocês também. Compra pra sua esposa aí esse combo, porque vai ter o treino do prazer junto. Tem também um e-book, gente, esse e-book viralizou muito, que é o Rei do Oral. E veio esse comentário aqui, ó. Boa tarde, doutora. Quero dizer que minha esposa me presenteou com o e-book Rei do Oral. E achei que seria mais do mesmo. Bem no fim, acabei aprendendo mais do que imaginava. Foi excelente por aqui, esperando o curso de homens para aprender ainda mais. Deus abençoe sua vida grandemente. Ah, que pepequito legal, adorei. Outro print aqui, que é de uma esposa, né, que mandou aqui. Cá, não sei se vai ler essa mensagem, mas eu tava quase desistindo de fazer sexo com o marido. Mas desde que te conheci, minha filha, tudo mudou. Entrei em março no CBC, teve promoção do mês das mulheres e a gente fez o Cristã e Boa de Cama. Minha libido é outra. Eu nunca fui muito de pensar em sexo, aquilo que eu falei no começo. E acho que a minha mente estava zero estimulada. Depois que comecei a assistir as aulas, foi tiro e queda, como se fosse a Fênix. Renasci e o marido pede até arrego. KKK, adoro. Gente, muito legal isso. Isso é o que o maior órgão sexual, quando voltado para a intimidade, faz. Volta a libido, volta a vontade de namorar. Outro aqui, gente. Eu sou prova viva. Eu e meu marido assistimos todos os seus cursos juntos. Ó, casais que estão aqui, que falaram que estão aqui na aula, ó, presta atenção. E a coisa melhorou muito. Eu nem sabia pegar no jubileu. Gente, a pessoa não sabia nem, pegar no jubileu na intimidade. E agora ele fala que eu sou PhD. Ele assiste a todos os seus vídeos e agora é seu fã. Vai ser o primeiro a entrar no curso dos homens. Provavelmente essa pessoa tá aqui, né? Certeza. O nome dele borrou ali o nome dele, não vamos expor, né? O Pepequito, mas é o meu fã. E o último aqui para eu falar para vocês, Kari. Meu marido não queria saber de melhorar. Tinha falado para ele ler o Rei do Oral, mas nem pegou para ler. Mas quando comecei a cuidar da nossa intimidade, isso é muito legal, e assistir às suas aulas, todo o cenário aqui de casa mudou. Incrível como Deus trabalha. Não precisei falar nada, mas comecei a agir diferente. O sexo foi ficando melhor e ele passou a se dedicar e ficar muito mais carinhoso. Estamos no processo e ele se inscreveu pro Prazer Day. Então provavelmente tá aqui, né? Vou assistir com ele. Gente, muito legal. Isso daqui é muito legal. Olha como por meio das nossas atitudes, Deus trabalha assim na vida de casais, né? Toma uma aguinha aqui e bora. Então, gente, é isso que acontece quando a gente decide, sabe? Decide mudar. É isso que acontece. E quando a gente decide mudar, a gente não faz só por nós mesmas, né? Mas a gente faz pelo casamento. E eu tenho certeza que não será em vão. Toda e qualquer mudança que você queira, toda e qualquer atitude que você tenha pelo seu casamento não será em vão. E
o que vai ter tanto, né, hoje aqui no Prazer Day? A gente já conversou bastante coisa, mas tem muito mais por aí e já vou abrir em detalhes para vocês. Mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Nesse Prazer Day, você vai ter acesso, né, como eu falei, aos 3 cursos completos, incluindo o inédito, que é o Cristão Bom de Cama, que nunca foi lançado. Todos os meus e-books também estão, né? Toda a coleção Bom de Cama tá incluso, tá? E mais um bônus que ninguém na minha história jamais teve. Então, agora imagina o quanto custaria tudo isso. Então, cada curso, ele sai em torno ali de 497 o valor cheio. 3 cursos juntos já daria aí muito mais de R$ 1.500, somando os bônus, passa de R$ 2.197. A gente fez os cálculos. Mas eu não tô aqui para te cobrar isso, tá? Porque esse é um combo de Dia dos Namorados, esse é o Prazer Day. Então, na verdade, o que eu tô para te contar hoje é uma oportunidade imperdível que nem eu acredito que eu aceitei fazer, galera. Foi a minha equipe, todo mundo. E aí a gente top e vamos, gente, é Dia dos Namorados. Então fica aqui comigo, porque eu ainda vou passar o desafio EDN. Vocês terão um desafio para fazer amanhã no Dia dos Namorados, com o que você tem em casa, com atitudes mesmo. E esse desafio, gente, é incrível. Daqui a pouco vocês vão ter acesso a ele. Eles têm PDF que a gente vai enviar para vocês, playlist da intimidade, vai ser muito legal. Ao final das aulas vocês vão receber esse material, tá? Para usar na hora H, para usar já hoje se quiserem, ou amanhã no Dia dos Namorados e para a vida. E eu ainda vou te mostrar o maior presente do Dia dos Namorados, né, que é esse combo. Então, vocês não vão acreditar no valor, tá bizarro assim, tá incrível, eu quero que você entenda o porquê disso tudo. Porque quando você entende, não é só um curso que vai mudar a sua vida, é a forma de você viver o seu casamento. De olhar para a sua intimidade com muito mais zelo, com muito mais cuidado, de desejar o prazer e sair desse comodismo. Sempre falo que nós cristãos deveríamos ser as pessoas que mais zelam pela intimidade. E muitas vezes nós somos as pessoas que mais ignoram a intimidade. A gente quer vida espiritual, a gente quer trabalho, vida financeira e todo o resto. Mas muitas vezes o cristão, o crente mesmo, vou falar aqui, o crente mesmo é o que mais ignora, é o que menos zela por essa área. Então, eu tenho certeza que vai mudar chaves aí, né? Ressignificaremos traumas e inseguranças e talvez conceitos que vocês tenham sobre a intimidade. Então, segura um pouquinho, vai valer a pena. Daqui a pouco eu vou liberar o link, vou liberar tudo que, né, a gente tem aí de promoção e você vai entender por que o Prazer Day é um momento único. Então, eu já quero, né, antes de começar aqui, passar aqui o desafio EDN, que a equipe coloque então o cronômetro na tela. Vamos colocar um cronômetro na tela, porque quando esse cronômetro zerar, aí vocês vão poder entrar aí no combo do Prazer Day, tá? Então, deu boa, galera? Então, o cronômetro tá na tela, tá? A gente colocou aqui para vocês, tá? Quando ele zerar, você vai ter a chance de entrar pro primeiro e único Prazer Day da história. Então, esse cronômetro não é só uma contagem, ele é um símbolo da sua decisão, que eu tenho certeza que você vai decidir não só por você, mas pelo seu casamento. Porque quando ele zerar, essa oportunidade simplesmente vai desaparecer e aí, minha filha, meu filho, perdeu, tá? Mas antes de eu abrir as vagas, eu quero te entregar um conteúdo rápido, prático, poderoso, que você já vai poder começar a transformar na sua intimidade, tá? A ideia do Prazer Day surgiu do seguinte fato: Dia dos Namorados ou é oportunidade ou é falsidade. Essa é a verdade. Hoje, com as redes sociais, tudo se resume em mostrar para as pessoas que vocês estão tudo bem, que são românticos, que vão em lugares caros para jantar, mas quando voltam para casa não conseguem viver essa intimidade com prazer, com naturalidade, sabe? Então, o que acontece? Vocês não conseguem viver isso com uma certa naturalidade, parece que tá tudo muito robótico. Cada semana que passa, gente, eu vejo mais e mais casais cristãos vivendo no piloto automático. E eu não tô dizendo que vocês não devem sair para jantar, muito pelo contrário. Amanhã mesmo eu vou jantar com meu esposo, ele reservou um hotel, a gente vai jantar. Mas o que eu quero dizer é que não dá para fingir que tá tudo bem. Tem muito casal dormindo na mesma cama, mas vivendo como amigos. Começa com uma falta de desejo, insegurança, traumas, vergonha, culpa. E eu não posso ver isso ficar calada, gente. Sabe por quê? Mas como que você tá vendo? Porque eu tenho um direct cheio, DMs cheias de pessoas me pedindo ajuda pelos casamentos. Só que eu não consigo ajudar um por um. O que eu consigo fazer é realmente entregar eventos como esse que vocês estão assistindo. Então, a gente vive uma geração em que o prazer é só quando dá tempo, quando tá com vontade, quando o dia foi perfeito.
Mas isso não é sustentável em um casamento de anos. Eu não sei quantos anos vocês têm de casados aqui, de relacionamento. Se quiserem comentar aqui, vai ser bom para as outras pessoas também terem uma noção. Comentem aqui, quantos anos vocês estão juntos aí? Quantos anos de casamento? Enquanto eu tomo minha aguinha. Quantos anos aí vocês têm de casados? Eu sei que aqui vai ter gente de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, tá? Então, assim, vocês sabem que, né, as pessoas aqui com mais tempo de casado sabem que não tem como viver de dias perfeitos. Porque se a gente vive de dias perfeitos e a gente reservar intimidade só para eles, vai ser insustentável, tá? Não vai ter como. Porque o verdadeiro prazer é aquele que é leve, gente. É prazeroso, ele é natural, que une, que cura, restaura. Esse verdadeiro prazer está se perdendo. E quando a gente fala sobre sexualidade, nós precisamos nos lembrar do papel dela na nossa carne. O sexo, ele nos santifica. Ele é algo muito mais espiritual do que as pessoas pensam. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios 7,5, 1 Coríntios 7,5, sobre não nos abstermos sexualmente, isso é mais do que um conselho, é um alerta para que Satanás não vos tente. Isso é um alerta, gente. Essa tentação, ela pode ser de brigas constantes, pessoa irritada, mau humor, pensamentos imorais, a pornografia, a traição física. O sexo, ele vai nos tornar mais santos. Ele nos santifica. Porque quando a gente tem intimidade, a chance de ir para a imoralidade ela é muito menor. E esse é o desejo de Deus para nós. Obviamente existe traição para quem faz sexo também existe. Porém, a palavra de Deus nos orienta a não nos abstermos sexualmente, para que Satanás não vos tente. O desejo de Deus é que a gente viva em santificação. Lá em 1 Tessalonicenses vai falar no capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. E nós vivemos da vontade de Deus na nossa vida, porque nós somos cristãos. E pela fé a gente obedece à palavra de Deus. Então, por conta da imoralidade e da falta de intimidade, muitos divórcios têm acontecido. Porque, gente, são brechas abertas, como eu falei aqui. É brecha. Eu estava pesquisando os dados atualizados de divórcio e olha só o que eu encontrei aqui. A gente tem aqui atualizado, tá? Que o número total de divórcios no Brasil em 2025 foi de 470 mil divórcios. Daí eu fui entender o que era 470 mil divórcios. Isso significa que todos os dias, cerca de 1.288 casais terminam. Casamentos se divorciam, acabam. 1.288 casamentos terminam todos os dias. Hoje, acabaram-se 1.288 casamentos. Sabe o que significa? Que temos 54 divórcios por hora. A cada 1 minuto, um casal se divorcia no Brasil. Isso é chocante. Eu não sei se você normaliza isso, para mim não é. Não é normal, gente, a cada 1 minuto, um casal se divorciar no Brasil. Enquanto a gente está tendo essa aula aqui, muitos se divorciaram. Então, você sabia dessa informação, gente? Pois é. É chocante. É chocante. Vocês sabiam disso? A gente teve, na aula do ano passado, eu falei sobre a quantidade de divórcios e a gente teve menos. E na aula do ano retrasado, eu falo sempre de divórcio e os dados são menos. Então, tá aumentando cada vez mais. É chocante, gente. Eu sei. Quando eu vi isso, eu não me assusto mais, porque eu imagino que esteja aumentando, mas a gente não pode ir nessa maré. A gente não pode, a gente tem que ir contra ela. E o que mais me corta assim, o coração é que muitos desses casais se divorciaram por falta da boa intimidade. Me corta o coração saber que eles tinham solução. Não precisava. Muitos desses ainda se amavam. Eles só não sabiam mais se conectar. Porque o prazer, quando ele é vivido dentro dos princípios cristãos, ele não destrói, ele edifica. Ele vai fortalecer esse casal. E ele reconstrói o que o inimigo tentou destruir dentro do casamento. Então, o Prazer Day de hoje, essa aula que vocês estão assistindo, o meu ministério e tudo que eu faço é para te ensinar o caminho. Caminho esse que muitos têm sede de aprender. E eu atribuo muito o meu crescimento, em redes sociais e profissionalmente a esse desejo que as pessoas, e principalmente mulheres, têm de viver a intimidade de uma forma plena e abundante. E aí você pode pensar, Carielle,
Mas você fala isso porque você nunca viveu uma intimidade ruim. E eu já falei isso com as minhas alunas e eu abro essas coisas apenas em lives exclusivas para vocês. Mas nem sempre foi assim, gente. Tá? Eu sempre falo sobre isso em lives fechadas, né, ou nas minhas alunas. Mas quando a gente casa, a gente não recebe o manual, né? Então, isso é muito difícil, porque eu casei com uma mentalidade muito egoísta. Eu era solteira, né? Solteira, tava com o Felipe, já meu marido, mas eu era solteira. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha as minhas coisas, eu tinha o meu jeito de viver, o meu jeito de arrumar a casa, né? Por mais que eu morava com a minha mãe. E eu não sabia me doar e me dedicar pelo outro. Eu acho que eu era imatura ainda, né? Eu tinha 23 anos. E eu tive uma educação muito rigorosa. O meu pai não era pastor, mas eu acho que era pior que se fosse, gente. Se fosse, eu não sei como que seria, não. Mas meu pai sempre foi muito rigoroso. Ele sempre foi muito... Ele cuidava muito da gente, não podia sair, a gente não podia, sabe? Então, assim, ele cuidava a gente do mundo. E eu não o culpo por isso, tá? Mas eu fui muito podada, assim, para todos os tipos de assunto e principalmente nessa área sexual. Então, mesmo depois de curada da dor na relação, na qual eu vivi por 2 anos, eu não sabia ter nem dar prazer. Eu não sabia. Para mim, não existia assim. Apesar de eu não estar vivendo a dor e, obviamente, ter melhorado muito, né, essa questão, mas eu ainda não sabia. Eu vivi um casamento meio morno, sabe? Nosso primeiro ano de casar não foi um casamento assim cheio de prazer, de intimidade. Eu não sabia posição, eu não sabia dar prazer, porque eu tinha muita insegurança com o meu corpo, minha libido. Minha libido até era boa, mas eu não era confiante, eu não conseguia ter liberdade na intimidade. Eu acho que essa é a palavra. E com isso eu comecei a ficar irritada, chata. Eu descontava do meu marido, eu cobrava dele tudo e mais um pouco. E como se ele tivesse culpa. Eu achava que o meu prazer dependia apenas dele. Só que não é bem assim, né? E isso eu preciso que você entenda. O seu prazer só depende de você. Essa é a grande verdade, tá? Se você tem um marido, uma esposa que é muito boa de cama, mas você não se permite viver isso, não adianta. Então, pare de terceirizar a culpa, pare de tentar encontrar culpados e comece em você a mudança, sabe? No seu casamento. Eu não sabia ter prazer, não sabia sobre posição, não sabia sobre entrega, não sabia porque eu não tinha nada que me guiasse, não tinha onde eu recorrer. E essa foi minha motivação para estudar sobre a sexualidade, entender, né, que dependia mais de mim do que do meu marido. Entender, né, que o prazer lhe gera prazer, entender que como eu posso guiar e mostrar para ele o que eu gosto e como eu gosto. Eu entendi que uma frequência sexual boa desperta a libido. Quanto menos eu faço, menos eu vou querer fazer. Eu entendi que eu preciso alimentar a minha mente para desejar. Preciso de momentos como esses que vocês estão aqui para alimentar minha mente. Entendi que o tempo do casal é inegociável, tá? Então, por isso que a gente tem todos os anos o desafio EDN, que eu vou passar aqui para vocês, né? Para vocês já fazerem amanhã com o maridão, com a esposa, tá? Então, ele já acontece há 3 anos. E para quem não sabe, ele nada mais é do que tarefas para apimentar o seu dia dos namorados. E eu vou falar agorinha, tá? Quais são as tarefas que vocês vão fazer amanhã, seja você o marido, ou a esposa, ou o casal. Mas antes eu preciso que você entenda que casamento é doação. Ah, Carielle, mas eu não quero, porque eu já faço tudo, ele não faz nada. Gente, quebra o orgulho. Faz essas coisas e muitas vezes você fica apenas esperando que o outro faça. Você espera que seu cônjuge escreva uma carta, mas você não faz. Você espera carinho, mas você não dá carinho. Você espera atitudes, mas você também não tem. Então, eu te digo, o que você faz pelo seu casamento, por mais que você pense que não é valorizado, sempre tem efeito, porque é a lei da semeadura. Lá em Lucas 6,38 vai dizer: deem e será dados a vocês, mas não vai ser na mesma medida não, é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É isso que vocês recebem em troca, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, o interessante é que quando a gente semeia pelo nosso casamento, a gente também está semeando para o Senhor, porque a gente está fazendo algo para Deus também. Isso na nossa vida, então, espiritual, conjugal. Então, tenha certeza do que você semear, você vai receber, porque o que você semeia no seu casamento vale a pena. Não é só para o seu marido, é para o seu casamento, é para a sua vida espiritual, e o Senhor, ele se alegra com isso.
tá? No final dessa aula eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp o PDF com todo o desafio, tá? E com a playlist para vocês usarem na hora H. Essa playlist não vai ter palavrão, né? Que a gente quer cristão. Gente, vocês não têm noção quanto de palavrão que tem em música aí, do Spotify, de plataformas, enfim, que tem palavrão, né? Que a gente coloca e não sabe. Então, fiquem no grupo do WhatsApp e aguardem lá, porque eu vou mandar lá esse material, tá bom? Então, hoje o meu pedido e minha oração é que todo o seu orgulho seja quebrado, que o seu coração ele seja renovado de esperança e que você sinta novamente o desejo de recomeçar e de fazer essas atitudes aqui do desafio aí no seu casamento. Porque através das suas ações, que você veja um novo cenário do seu casamento. Assim como aquele relato que eu falei anteriormente, né, para vocês, que o marido não queria, mas ela começou e depois o cenário do casamento mudou. Às vezes você, marido, tá cansado de mendigar sexo. Não é só mulher, não. Muito marido tá mendigando intimidade para sua esposa. Já falei isso no meu Instagram. E você às vezes está cansado de fazer isso. E isso tem acontecido muito, tá? Então, que as suas forças sejam renovadas e que mesmo que você não entre nos meus cursos, que o desafio do Dia dos Namorados, o desafio DN que eu vou passar aqui para vocês, seja um start, um recomeço aí na intimidade de vocês. Então, gente, o desafio... Quem aqui participou do desafio dos anos passados? Gente, já estamos no 4º ano fazendo o desafio ADN. E ele consiste em atitudes que você talvez nunca tenha tido. Então, eu tenho certeza que ele não vai passar desapercebido por aí. Então, antes de começar o desafio, eu preciso que vocês se comprometam aqui. Então, comenta aqui, eu topo o desafio. Já coloca aqui nos comentários, enquanto eu abro ele aqui. Eu topo o desafio. E aí, eu vou passar todo o desafio, né, EDN. O que é EDN? É esquenta Dia dos Namorados. Entendeu? Vamos esquentar o Dia dos Namorados, né? Véspera de Dia dos Namorados a gente tem que esquentar. Então, muito bom. Muito bom, muito bom. Toparam o desafio? Então, agora chegou o momento de eu passar para vocês o que é o desafio EDN, tá? Então, o desafio EDN, ele realmente, são regras, tá? Eu tô aqui com o PDF que vocês vão receber lá no grupo. São tarefinhas, tá? Para vocês fazerem amanhã que vão despertar aí a intimidade. Então, as regras do desafio primeira regra, ele é para ser feito e não para arrumar desculpa. Mas não sei o quê. Não, meu bem, pare de arrumar desculpa e faça as tarefinhas aqui que eu tenho para vocês, tá? Você consegue. Eu sempre falo assim, posta nos stories, né? Coloca a hashtag, me manda, que eu amo saber se vocês estão fazendo. E é você que começa a mudança no teu relacionamento. Então, amanhã de manhã, peguem a caneta, anotem se quiserem, mas esse PDF vocês vão receber, tá? Amanhã de manhã, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma carta, tá? Com 10 coisas que você mais ama e admira no seu esposo ou na sua esposa. Carelli, mas eu namoro. Pode fazer, escrever, mandar no WhatsApp, mas isso aqui é mais exclusivo para casais, porque, né, envolve toda a intimidade. Então, você vai escrever essa carta. Mas ele acorda mais cedo que eu, então escreve hoje. Acabou essa aula aqui, você escreve essa carta e deixa guardadinho, deixa na mesa do café da manhã, enfim. 10 coisas que você mais ama e admira nele. Isso é muito importante até pra gente lembrar o que a gente admira no outro. Às vezes a gente só coloca defeito, mas quando a gente escreve, a gente mentaliza, não, poxa, ele é uma pessoa boa, ele é carinhoso comigo, ele cuida de mim, ele me protege. Então assim, ou ela também, nossa, ela é carinhosa, ela cuida, né, do nosso lar com tanto carinho, ela se preocupa comigo. Então assim, eu tenho certeza que existem 10 motivos para você admirar e amar o seu cônjuge. Então você vai escrever nessa carta. Depois, você vai fazer também pela manhã, tá? A gente tá aqui amanhã de manhã, tá? Faça um elogio para o cônjuge. Pode ser mais picante. Mas eu não sei elogiar. Gente, nos cursos eu ensino. Tem um e-book só de elogio, tá? Então, sobre uma parte do corpo, como tá bonita, cheirosa, gostosa, elogia. Elogia o seu cônjuge, tá? Segunda tarefa. Parece bobo, mas tem gente que não elogia, né? Então... E a terceira tarefa da manhã se possível, faça um café da manhã na cama ou deixe o café na mesa preparado com a cartinha. Fica a dica. Dá o café na cama ou deixa na mesa, já arrumadinho. Se amanhã, no outro dia, ele vai acordar amanhã antes de você, então você vai deixar já pronto um dia antes. Enfim, dá teus pulos, minha filha. Não é dia de arrumar desculpa. Dá teus pulos, fio. Não é dia de arrumarmos desculpa. Certo? Beleza? Entenderam aqui? Tá? Pela manhã é isso que vocês vão fazer. Eu vou esquecer. Calma, vai ter o PDF lá no grupo. Eu vou mandar para vocês não esquenta a cabeça, tá bom? Ok.
À tarde, amanhã à tarde, você vai enviar uma foto sua de lingerie na cama, da sua lingerie na cama, ou de várias, e peça para que ele escolha uma. Isso se você é a mulher, tá? Se você é a esposa. Manda uma foto da sua lingerie ou de várias e pede para ele escolher. Se você for o marido que está assistindo, escolha uma lingerie dela que você gosta, ou se você comprou uma, melhor ainda, tá? Mas se não, você vai pegar uma lingerie, uma calcinha dela que você gosta, você vai colocar na cama e tirar uma foto. E em seguida vai enviar assim para ela. Se você for a esposa, hoje à noite estarei apenas usando apenas isso. Manda isso. Se você for o esposo, você vai mandar assim, ó, quero que vista apenas isso hoje. Isso é semear. Isso é semear no seu casamento, meu amor. É usar as redes sociais, o WhatsApp aqui, ó, a seu favor, tá? Então, é isso que você vai fazer. Mais tarde, um pouco mais à tarde, o que vai acontecer? Se você vê ele ou ela durante o dia, dê um beijo de língua, que tá se acabando os beijos de língua, gente. Pelo amor de Deus, dê um beijo de língua inesperado, mas segurem o fogo para usar à noite. Eita, aleluia! É semear. Gente, semeia aí, tá? Aos pouquinhos vocês vão esquentando aí a relação de vocês, né? À noite, o que vocês vão fazer? Vai preparar um jantar especial em casa ou vocês vão reservar um lugar romântico. Eu vou jantar fora, não sei vocês, mas eu vou. Meu marido quis e a gente vai jantar fora, aleluia, tá? Agora, Karen, não tem nada pra preparar, então vocês vão preparar em casa mesmo um jantarzinho romântico. E aí, eu deixei no PDF, depois vocês vão ver perguntas para fazer um pro outro que estimulem a questão sexual, né? Então, ó, vou falar um aqui. O que você mais gosta no seu meu corpo? Qual a posição preferida? Eu deixei algumas opções de perguntas no PDF para vocês, então, saberem, tá? E de noite, ainda à noite, tirem uma foto juntos ou do jantar, vai postar nos stories com a hashtag EDN, que eu amo, me marca, que eu vou amar ver amanhã, não esqueçam disso, tá? E depois vão desligar o celular, deixar no canto e ficar conversando. Vai conversar sobre essas perguntinhas aqui, vai conversar sobre o primeiro beijo, relembrar o dia do casamento de vocês, mas deixa o celular de lado, tá? Não é momento de ficar vendo internet, vendo os outros lá postando os deles. Posta vocês e depois desliga, é um momento de ter tempo de qualidade para vocês. E depois, para a intimidade, meu bem, agora pro sexo mesmo, para a intimidade. Prepare o quarto com velas ou com uma iluminação mais baixa. Ou coloque um vídeo de lareira acesa na TV. Gente, abajur, tá? Eu deixei no PDF que vocês vão receber um link do YouTube que é uma lareira que fica 12 horas acesa no YouTube. Ah, mas aparece o anúncio, então me ajuda aí, amiga. Paga essa mensalidade, ó, marido, paga a mensalidade do YouTube aí para não ter interrupções de anúncios. Mas vale a pena, me ajuda aí também, nem tudo a gente pode, né? Mas 12 horas de lareira acesa, aquele som de estralinho de madeira na TV, deixa lá então, se não tem uma vela, mas deixa lá, tá? Mas, ó, faz um ambiente, né? Cria um ambiente. Nos cursos eu ensino a criar um ambiente romântico, tá? Então, se você entrar hoje no Kombi, eu tenho certeza que você vai querer, você já vai ter acesso a isso. É como preparar o ambiente para a intimidade. Aí, pro sexo também, vai colocar a playlist, a minha playlist, que eu separei para vocês, tá? Vai ter o link para vocês lá no grupo depois. E aí, meu bem, façam o sexo incrível! Gente, desafio EDN é fácil de fazer, basta vocês quererem fazer, tá? Porque assim, são dicas práticas, gostaram? Me contem aqui, quem que vai fazer o desafio? Me contem aqui quem vai fazer, tá? Me contem, fiquem tranquilos também, tranquilos que no final dessa live, tá, dessa aula, nós vamos enviar o PDF completo do desafio, mais a playlist para vocês namorar com uma musiquinha de fundo bem romântica, bem clássica, bem elegante, assim. Então, vocês não podem sair do grupo, tá? Tem que ficar no grupo, porque é lá que a gente vai enviar o material. Fico feliz, gente, que vocês gostaram, tá? Muito feliz, muito bom, tá? É isso aí. Eu acho que, assim, vocês veem como é simples? É fácil, gente. Não deixa isso só pro Dia dos Namorados, não. Faz cartinha sempre, agrada sempre, isso é importante para a intimidade de vocês, sempre vai valer a pena. E aí você pode estar me perguntando, mas Ká, como que eu vou ter um sexo incrível se eu não sei como fazer isso? Meu relacionamento tá quebrado.
E aí, gente, vai estar passando uns prints aqui na tela para vocês? Vocês liberam aí os prints? Deu certo? Tá. Então, vai estar passando uns prints aqui e assim, tenha calma. Você vai ver esses depoimentos aqui passando na tela e pode até se questionar se é possível vocês viverem isso no casamento. E eu te digo, sim, é possível. Depois daquele primeiro ano de casados que eu falei pra vocês, né, que foi mais difícil, Deus me ensinou a me doar, a me sacrificar, a semear no meu casamento. O meu marido, ele nunca foi um marido ruim. Graças a Deus eu escolhi muito bem, né? Eu sabia com quem eu estava me casando. Mas, só que ele era ainda, e ainda é gente meio desligadinho, é o fleumático puro, né? Eu sou sanguínea, meu marido é fleumático, então é tudo mais lento, né? Aquele negócio. E não é a questão de personalidade, porque isso eu nunca vou conseguir mudar nele. Ele é assim e eu amo ele assim. Mas eu sonhava que ele abrisse a porta do carro pra mim, gente. Ele não fazia isso. Mas sabe por que ele não fazia isso? Porque eu corria e abri antes. E sabe como que meu marido começou a abrir a porta do carro pra mim? Porque eu parei de abrir. Minha mão quebra, gente. Eu tô sozinha, eu faço de tudo. Eu vou pra academia, pego o peso lascado. Mas eu parei de abrir a porta. E ó, a equipe tá aqui. Vocês reparem, eu não abro a porta do carro. O Felipe abre pra mim. A não ser que às vezes eu esqueça e eu tô na correria, eu abro. Isso ele faz pra mim, gente. Eu não abro a porta do carro mais. Não levo sacola do mercado também. Às vezes eu faço ele fazer 2 viagens, mas eu não pego peso. Ele não deixa mais eu pegar peso. E antes eu queria dar uma de fortuna. Deixa que eu pego e tal. Eu consigo. E eu me matava lá e ele também. Mas não era porque ele não queria. É porque ele não se ligava dessas coisas. E hoje ele já não deixa. Ele já automatizou isso e na cabeça dele isso já tá natural. Então ele não me escrevia cartas também. O Felipe, meu marido, ele nunca foi muito de verbalizar coisas. E eu já sabia disso quando eu casei com ele, né? Mas ele era muito bom em escrever. Só que ele não me escrevia carta. E hoje, gente, todos os sábados, e a equipe aqui sabe, porque eu já peguei um maço uma vez e trouxe para uma aula que a gente teve, mas todo sábado é ritual. Ele faz cartinha para mim antes de trabalhar. Ele faz e deixa a cartinha. Se eu acordo sábado e não tem, eu fico triste. Mas assim, não acontece, porque ele sempre faz. Ele sempre faz. Teve um dia que ele esqueceu, ele falou, ai amor, ficou super mal, pedi desculpa. Mas ele mudou. Ele mudou não porque eu fiquei enchendo o saco dele, ai, faz cartinha pra mim, mas porque eu comecei a me doar também pelo meu relacionamento. Eu falei pra ele o quanto eu queria, né, que ele voltasse a escrever cartinha, eu falei uma vez e ele entendeu aquilo, porque ele retribui também as coisas que são semeadas na nossa relação. Apesar de eu ter essa vida corrida que vocês veem aqui, gente, eu amo estar em casa, eu amo fazer um bolinho pra receber ele em casa, e são coisas assim que vocês veem que a intimidade, começou na intimidade, eu me doar, entender que a intimidade precisava melhorar, porque era a área que eu trabalhava, mas foi se expandindo para todas as áreas do meu casamento. Então, ele não era de tomar atitude também para reservar hotel e restaurante pra gente, mas amanhã a gente vai no hotel porque ele reservou. A gente vai no restaurante porque ele foi lá e reservou. E às vezes a mulher só quer isso, né, gente? A mulher só quer que o homem pegue e tome iniciativa. Então, ele nunca foi de programar viagens também. E a gente já tem uma viagem marcada pro nosso aniversário de casamento. A gente acabou de voltar de uma viagem e em outubro a gente vai passear de novo. Isso não é, gente, sobre dinheiro, isso é sobre atitude. Não é, já teve época que a gente não podia viajar, mas ter uma atitude de vamos tomar um café. Vou te levar para tomar um café, sabe? Então, isso, obviamente, foi construído não apenas como sexo, mas todo o contexto melhorou a começar pela nossa intimidade. E eu acredito muito nisso. Sexo, ele não resolve tudo. Eu sempre falo que o sexo não é a principal coisa do casamento, mas ele é um dos pilares mais importantes do casamento. Nós oramos juntos, nós temos muito diálogo, nós não brigamos, a gente só discute com sabedoria. Eu falo isso, a gente não briga, a gente discute com sabedoria quando a gente precisa resolver algo. E hoje eu sei conversar, gente, eu era muito turrona, eu gritava, hoje eu sei dialogar, eu não sou mais grosseira, eu aprendi a viver a sexualidade de forma completa no nosso casamento, nós aprendemos. Eu vivo um casamento perfeito? Óbvio que não, né? Óbvio que não, gente, porque casamento perfeito não existe. Eu erro, ele erra, tem os defeitos dele sim, tá? Ele às vezes deixa a roupa no chão, eu deixo o cabelo na pia, porque fui fazer esse cabelo aqui, gente do céu. Tô orgulhosa, gente, porque eu que fiz esse cabelo, vocês gostaram? Mas e pentear e cai cabelo, e assim, gente, é a vida, tá tudo bem, enfim, são coisas do cotidiano. Mas ter maturidade, sabe? A maturidade de entender que o meu casamento e a minha intimidade também é minha responsabilidade.
Gente, isso muda todo o jogo. E o que Deus fez na minha vida, Ele está fazendo na vida de milhares de outras mulheres também. É só olhar os depoimentos que passaram aqui, que estão passando aqui. E o que está acontecendo, né, dentro das minhas turmas. As mulheres estão realmente virando outras mulheres, reacendendo o desejo, voltando a se sentir desejadas e fortalecendo a conexão com o próprio marido, com a própria esposa, você, marido que está assistindo aqui. E agora é a sua vez, tá? Então, você vai ter a oportunidade de acessar realmente os 3 níveis de intimidade, tá? 3 níveis de intimidade, o que é? Que toda mulher, todo casal, todo marido precisa entender. Quando um desses níveis está bloqueado, o prazer some, o desejo some e o casal começa a esfriar, tá? O primeiro nível da intimidade é o mental. É na mente que tudo acontece. Se a sua mente está presa na culpa, no medo, na cobrança, não existe corpo que consiga responder com prazer. Então, eu preciso que você ressignifique tudo que você viveu até hoje para que sejam feitas novas todas as coisas na sua vida. E o Senhor quer isso para você. O segundo nível, mental, emocional agora, tá? É aqui que entram essas feridas antigas. Você fica pensando, mas é ruim, é chato, as palavras que te machucaram, as comparações, eu não sei do seu passado, como você foi apresentado ao sexo, muitas vezes foi de uma forma ruim, mas é o momento de ressignificar também as suas emoções. O medo, né, de não ser boa o suficiente, esse é o nível emocional. E o terceiro nível físico, é o seu corpo, a sua musculatura pélvica, o autoconhecimento. Então você precisa estar disposto e disposta para fazer acontecer e ser bom de cama. Qual desses níveis o Combo Prazer Day vai atingir? O que eu busco fazer em todos os meus cursos, ele tem que atingir esses 3 níveis, senão não é para mim, e por isso muitos cursos não dão certo, mas todos os meus cursos aqui, o do Combo do Prazer Day vai atingir todos os níveis. O Trem do Prazer, o Cristão Bom de Cama e o Cristão Bom de Cama vão trabalhar essa mudança de mentalidade para te ajudar emocionalmente a ter mais segurança, autoestima, coragem, para então realmente ter o desejo de ir para a prática e mudar o seu físico. Então, com exercícios e com a própria intimidade, né, com a própria nhanhada ali. Porque, gente, não adianta querer reacender o fogo se você não sabe onde fica o clitóris da sua esposa. Se você não sabe, nem o que é isso aqui, Nem o que é isso aqui, meu querido. Não adianta querer reacender o fogo dela se você não sabe que esse é o órgão do prazer da sua esposa. Ou onde ela gosta que estimule. Não adianta, não vai dar certo, tá? Então, não adianta você também, mulher, querer ser boa de cama se a culpa ainda te trava, se você ainda tem medo, não sabe como fazer, não sabe como agir. Não adianta você querer ficar apertadinha ali com os exercícios íntimos e ter vergonha de tomar iniciativa para o sexo. E é por isso que tem um bando de curso caríssimo por aí que não vai resolver. Por quê? Primeiro, é de qualquer jeito, não tem os princípios cristãos, tá? Então você pode aprender as coisas erradas e deixar de aprender as coisas certas. E é isso que o mundo tem acontecido no mundo. Gente, a informação sobre sexualidade está aí. Você vai pesquisar no Google, tá aí a pornografia, tá aí falando coisas erradas, né? Distorcendo a intimidade que Deus criou, tá aí. Essa informação já tem. E se fosse assim, eu não precisava estar aqui falando com você nessa noite. Eu não precisava estar aqui, gente. Mas entender sobre a sexualidade, tá? De uma maneira clara, com princípios cristãos, esse é o grande diferencial. Não basta você ter a prática, você precisa começar no maior órgão do prazer, que é o que eu já falei aqui, a nossa mente. E é por isso que muitos outros cursos não irão te levar à transformação que você realmente precisa. E sabe o que é o mais bonito? É que nesse processo é possível qualquer pessoa, qualquer casal conseguir ir para um outro nível da intimidade, acessar esses 3 níveis da intimidade. Mesmo que você ache que está no piloto automático, que é tarde demais, que o seu casamento já se acomodou, você consegue. Então, vocês estão vendo que o nosso cronômetro está chegando ao fim? Estão vendo? Então, gente, tá chegando a hora de eu te mostrar o que tem nessa caixinha, de eu te mostrar quais são os bônus e de eu falar para vocês realmente o valor incrível que a gente tem aqui nessa promo do Dia dos Namorados. Você viu quanto tudo isso tem transformado, né, casamentos. Você sentiu o que acontece quando a gente sai do platô e vai para um outro nível e agora chegou a sua vez, chegou a hora de te apresentar o maior presente do Dia dos Namorados da minha vida, da história profissional minha, né? Então, o Prazer Day é o primeiro e único combo que vai juntar os 3 pilares da intimidade cristã com acesso vitalício. Gente, sim, vamos ter acesso vitalício. Vocês sabem que, deixa eu abrir aqui,
Vocês sabem que é um curso inédito, tá? O Cristão Bom de Cama. E o bônus que ninguém na minha história jamais teve. Ah, Carolina, mas teve outra turma que teve e-book. Sim, mas tem outros bônus, né? Além dos e-books, gente, todo mundo que tem os e-books sabe o quanto eles são maravilhosos, eles entregam muito. Então presta atenção, porque eu vou te mostrar agora tudo que vai ter no Prazer Day e é simplesmente inacreditável, tá incrível. No Prazer Day você vai ter acesso a tudo isso aqui. Então, começando pelo curso 1, o Cristã e Boa de Cama. Gente, esse curso que é viral, é incrível, é o método que vai te ajudar a virar uma outra mulher dentro do seu próprio casamento, com leveza, com princípios, sem culpa. Ele vai te ensinar sobre técnicas, né, que os homens amam, pontos do prazer, locais aqui, ó, deixa eu pegar jubileu. Locais do jubileu aqui que você vai poder estimular, pegar, tocar, vai ter muito mais fogo na sua intimidade, você vai ter intimidade com muito mais leveza, vai entender como uma mulher cristã pode sim ser boa de cama e ter muito prazer, mas muito prazer na intimidade. Ele é um curso incrível, é o beabá completo, num nível mais avançado, assim, para você que realmente quer colocar fogo aí nas coisas, quer voltar a ter uma intimidade prazerosa ou quer começar a ter. Às vezes você nunca viveu isso no seu casamento, então é o momento. A gente tem também o curso Treino do Prazer, que é um curso completo. Eu não gosto de falar muito pompoarismo, mas só para vocês entenderem mais ou menos a linha dele. É como se fosse o famoso pompoarismo de exercício de contrair e relaxa. Só que no Treino do Prazer, ele é realmente um treino da musculatura íntima, tá? É de fortalecimento, é de voltar a ter funcionalidade. A gente tem treinos de agilidade, de resistência, treino de coordenação, tá? Então, assim, a gente ampara toda a sua musculatura com o exercício para ela voltar a ser funcional. Então, além dela ficar apertadinha, de ter muito prazer na relação, conseguir ter orgasmo com mais facilidade, lubrificação, vai lubrificar melhor, sabe? Você ainda tem uma funcionalidade na tua musculatura que vai evitar incontinência urinária, por exemplo. Então, o Treino do Prazer é um curso incrível, tá? Que vai te ensinar também a fazer manobras para estimular o jubileu, evita os escapes, né, de xixi, que mais da metade das mulheres um dia terão na vida, e ainda te permite ter orgasmo com muito mais facilidade. É incrível o Treino do Prazer também. Eu amo, eu faço todos os dias. E o lançamento, o inédito, Cristão Bom de Cama, elas primeiro, é esse, gente. O Cristão Bom de Cama é um curso que ele nunca foi lançado em lugar nenhum. A gente sabe que tem cursos aí para homens, né, sobre sexualidade, mas um curso cristão para homem é o primeiro, né? E eu fico muito feliz para ensinar realmente você, homem, a ser melhor na cama. A sua esposa vai querer todos os dias. Você vai entender exatamente por que a sua esposa muitas vezes tem fingido dor de cabeça, homem. Vai parar de ser ruim de cama, vai saber estimular, usar os dedos. Às vezes você nem é ruim, mas às vezes você não faz nada demais também. Então é saber usar os dedos, a língua, o jubileu, é saber tudo sobre a pepeca aí da sua esposa, saber exatamente como estimulá-la da melhor forma. É bíblico, é prático e vai mudar o jeito que vocês vivem a intimidade. E vamos para os bônus, né? Então, os bônus a gente tem todos os e-books, vai estar passando aqui em algum lugar dessa tela, né? Já deve estar passando, né? As fotos, os cursos, tudo mais. Mas os e-books, né? Então, são vários e-books, como vocês podem ver. Então, frases que excitam, guia de lingerie, guia de posição, versículo de cantares, é o rei do oral, seja livre da pornografia, zonas erógenas, prazer express. Gente, são mais de 10 e-books que vocês vão ter acesso, é vitalício para sempre, vocês vão salvar aí, vão poder ler no teu tempo, quando quiser. A gente tem outro bônus. Então, os 3 cursos, todos os meus e-books. Agora, aliviar, mais um bônus, tá? O que é aliviar, gente? Além de mim, né, e de toda a minha equipe de suporte, respondendo as dúvidas de vocês nos comentários das aulas, nós criamos para cada curso uma inteligência artificial, uma IA, que sabe tudo sobre os cursos. Cada aula, cada minuto de aula vai saber. E para cada um dos cursos você pode tirar as suas dúvidas. Quando quiser, em qualquer horário, se você está assistindo meia-noite, 3 horas da madrugada, ela vai te responder qualquer dúvida de forma imediata que você tenha. Gente, é incrível. Como eu falo assim, as alunas amam, né? Que elas falam assim, eu pergunto para a Lívia, eu pergunto para a Lívia isso, elas conversam com a IA. Porque é uma IA muito humana e ela sabe tudo sobre o curso. Então, tá sensacional, tá junto nesses bônus para vocês, tá?
Agora eu vou falar de um bônus inédito antes de falar dessa caixinha aqui que as 10 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar. Mas o bônus inédito que nós teremos é o Mirra. Ai, gente, eu tô muito feliz de falar esse bônus, tá? Ele é um bônus exclusivo. É a realização de um sonho do meu trabalho, né? E é com prazer que eu anuncio o pré-lançamento do meu primeiro aplicativo, tá? Que nós estamos em desenvolvimento dele há meses. Ele é um aplicativo que vai mudar a forma de como você acompanha a sua intimidade. E ele surgiu, gente, diante de uma necessidade minha. Eu fui procurar se tinha um aplicativo, né, que controlasse a frequência sexual. Por quê? Eu não tenho muitos aplicativos de menstruação, eu não controlo muito. E eu sinto que não tinha nada voltado para a sexualidade. Então, sempre é voltado para a menstruação, para quem quer engravidar e tudo mais. E eu queria um que controlasse a frequência sexual, que a gente colocasse metas de semanas, né? Ah, eu quero na semana, né? 3 vezes na semana eu quero ter intimidade. Então, o aplicativo vai me lembrar, né, da intimidade. Ó, hoje é dia, tem desafio sexual. Gente, então esse aplicativo ele surgiu de uma necessidade minha que eu achei muito interessante. Porque eu falo, se eu estou pesquisando isso, mais pessoas podem querer. Então, eu quero te apresentar o Mirra. O Mirra é um aplicativo onde você vai poder acompanhar essa frequência, a qualidade da sua intimidade no casamento, vai ter gráficos, tem registros, tem evolução, tudo bonitinho na palma da sua mão, gente. E é incrível, é incrível, é incrível. A gente está fazendo muitos testes, tá? Você vai poder colocar, sabe, metas semanais e o próprio aplicativo vai te lembrar, né? Vai te dar desafios, vai te incentivar e não vai deixar a sua intimidade cair no esquecimento. Nem que seja por uma notificação ali no teu celular, você vai falar, opa, essa semana a gente fez tanto, precisamos bater a nossa meta. Não é, porque a intimidade, a gente não pode lidar com um bater de metas, mas é muito interessante a gente acompanhar e entender como está a nossa frequência. Então, o Mirra, ele veio para esse fim e está sendo incrível, mas atenção, ele é um bônus, tá? Para todo mundo que entrar aqui no combo do Prazer Day. Só que esse aplicativo, gente, a gente ainda está em fase de acabamento de teste e ele fica pronto em novembro, tá? Nós iremos avisá-las quando ele estiver disponível para baixar na loja de aplicativos, tá? Ele vai custar, não para vocês, tá? Mas ele vai custar R$ 39,90 por mês, tem uma mensalidade, mas todas as alunas e alunos do Prazer Day vão ganhar 3 meses de Mirra grátis. 3 meses vocês vão testar, vão gostar, vão amar e vão querer muito mais. Mas por 3 meses vocês vão ter acesso ao aplicativo, que vai ficar pronto em novembro, vocês todas serão avisadas. Mas para todas as minhas alunas do Prazer Day, vão ganhar 3 meses de Mirra grátis. Grátis, gente. Então, isso é R$ 119,70 só de bônus. E mais, vocês vão ter o pré-acesso exclusivo. Então, antes de qualquer pessoa ter o Mirra, vocês vão ter o acesso primeiro. Então, em nenhum outro momento da história vai existir essa condição, gente. Ai, eu tô muito ansiosa, eu já tô testando, eu tô amando, mas eu tô deixando bem lapidadinho para deixar tudo perfeito para quando vocês entrarem. Mas se você entrar hoje, quem entrar aqui no combo do Prazer Day vai entrar na linha de frente do Mirra e vai ter acesso inédito e exclusivo, primeiro ali em prioridade do Mirra, quando assim que ele sair, estiver disponível nas lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, né? Para quem tem iPhone. Gente, tá incrível. E aí vocês devem estar perguntando, cara, vocês gostaram, gente? Comenta aqui, quero saber se vocês gostaram do Mirra e de todos os bônus. Mas calma, calma que tem mais. Temos mais essa caixinha aqui que as 10 primeiras pessoas que entrarem, seja você homem ou mulher, no combo do prazer vão receber aí, ó, na sua casa, esse kit que eu tô mostrando aqui nessa caixinha. Tá? Esse kit, o que vem nesse kit, eu vou mostrar aqui pra vocês agora em primeira mão. Ele tá cheirando daqui um cheirinho de morango incrível. Então, o que vem nesse kit aqui? Vem uma vela beijável de morango. Então, o que você vai fazer, né? Claro que não vai dar tempo para chegar até amanhã, né? Dia dos Namorados, porém, vai chegar e vocês vão usar muito. Vela beijável, tá? De morango. Então, ela acende, sai um líquidozinho tipo um óleo e você passa assim no corpo dele, faz uma massagem. Gente, dá um cheirinho tão bom e o morango é bem afrodisíaco. E tem um cheiro maravilhoso aqui. Então, vocês vão ganhar aí na casa de vocês 10 primeiras pessoas que entrarem no Prazer Day. Assim que o cronômetro acabar, que a gente abrir as inscrições. Tem, ó, venda de óleos, tá?
Eu falo muito disso nos cursos, tá? No Cristã e Boa de Cama, Cristão Bom de Cama, sobre a gente usar as 5 linguagens do amor, do prazer aí, tá? E o toque, o cheiro, o olfato, tudo isso estimula, tá? A intimidade, tá? Então estimula os nossos receptores sensoriais e deixa tudo muito mais interessante, tudo mais sensível, é maravilhoso. Então, venda para olhos. Tem uma pena aqui, ó, para vocês passarem no corpo e tal, e estimularem. É muito legal. Vocês sabiam que quando a gente passa isso aqui, a sensibilidade muda da pele e ela fica muito mais sensível a outros estímulos. Quando a gente começa a estimular com toques finos, como a da pena. Então, por isso que a gente quis colocar a pena. E tem o colar de pérolas, para vocês estimularem o corpo, massagearem. E não só o corpo, né, gente? Eu ensino no curso. Vocês vão ver que tem uma aula que eu falo sobre os produtos de sexy shop, tá? Tá lá no Cristã e Boa de Cama. E eu ensino a usar o colar de pérolas no marido, na mulher, eu ensino tudo. Então, se você quer aprender a usar o colar de pérolas, você vai ter o colar de pérolas e vai ter a aula ensinando como usar. Então, gente, é muito completo, né? Então, tudo isso, como usar, eu ensino nos cursos e você vai ter acesso. Então, pega já o seu cartão. Se você já decidiu entrar, tá? Vou falar mais sobre. Mas já deixa aí, já copia o código dele, já deixa aí, ó, encaminhado para você ser uma das primeiras pessoas a entrar e estar entre as 10 primeiras, porque eu tenho certeza que vocês aí querem, né? Quem aí quer ir de casa, quer ser uma das primeiras pessoas a entrarem, gente? Quem quer? Comentem aqui, porque, ó, eu tô torcendo. Queria entregar para todos que entrarem, mas, né? É exclusivo realmente para as 10 primeiras essa caixinha aqui que vai chegar na casa de vocês, tá? Tá imperdível, até porque a gente somou tudo isso aqui, e se você fosse comprar tudo separado, daria o valor de R$ 2.197,70. Mas hoje, agora eu vou te falar o valor de todo o nosso combo do Prazer Day. Esses bônus, e-book, os cursos, a inteligência artificial, o Mirra por 3 meses, apenas hoje, de R$ 2.197, você vai levar apenas hoje no Prazer Day, tá? Na promoção de Dias Namorados, você vai levar tudo isso por R$ 597 reais, tá? Com acesso vitalício. E a gente também tem o parcelamento. Como que ficou o parcelamento? Deixa eu abrir para vocês aqui. Vocês podem parcelar em até 12 vezes, tá? No cartão. Deixa eu abrir aqui para vocês para mostrar, que eu acabei não deixando ali anotadinho, ó. Ficou 597, tá? O valor de tudo, ou R$ 61,74 parcelados no cartão em 12 vezes. Gente, R$ 61 é uma parcela muito baixinha, tá? Que dá muito bem pra vocês aí. É um valor de uma pizza, mais barato que uma pizza, né? Então, ou R$ 597 à vista. 3 cursos, 10 e-books, 3 meses de aplicativo Mirra e o kit para as 10 primeiras se você correr quando as inscrições abrirem. Mas calma que não abrimos ainda, tá? Então, todos os e-books. E calma, se você já é minha aluna ou aluno de qualquer um dos meus cursos, eu pensei em você também. Se você já é aluna, você vai ter um desconto, tá? Aqui, eu deixei anotadinho aqui para quem é aluna, tá? Desconto para quem é aluna. Então, no link antes do checkout, você vai colocar o seu CPF e o sistema vai identificar automaticamente que você é da casa, né? Você é uma aluna e você ganha R$ 100 de desconto. Sim, então a parcela cai e o valor total cai, se você já é aluna. E se você ainda não é aluno, é o seu momento de se tornar minha aluna aqui no Prazer Day. Então, quem já é aluna, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E já a gente então vai abrir as inscrições, tá? Do Prazer Day, desse combo aí maravilhoso. Eu sei que tem alunas aqui assistindo, pode ser que você também não seja minha aluna, meu aluno, mas é o seu momento. Vocês têm também garantia de 7 dias, tá? Garantia incondicional. Não gostei, não achei que é pra mim, então beleza, você pode pedir um reembolso, você entra, vê, assiste ali, testa. E se você não sentir que é pra você, você pode pedir o reembolso, tá? Eu duvido que você queira, mas tem essa possibilidade para você ir bem tranquilo, entrar bem tranquilo aí no curso, sem burocracia, sem perguntas, você não precisa falar o porquê que você não quer, é só você pedir o reembolso pela própria plataforma. Mas eu não preciso dos 3 cursos. E assim, eu te entendo, mas deixa eu te explicar, os 3 cursos do Prazer Days se completam, tá? Então, eles separados, um custo mais caro ou a mesma coisa, então compensa demais. Então, além de que
cada um abre uma chave diferente. Então, cristã e boa de cama é a sua liberdade, o treino do prazer é o seu corpício e o cristão bom de cama é para o seu marido, para você marido que está assistindo, que está aprendendo aqui, tá? E quando essas 3 chaves viram, gente, vocês alcançam um outro nível no casamento de vocês, tá? É vitalício, né? Então, assim, por mais que sejam 3 cursos, você vai ter tempo de assistir porque você assiste no seu ritmo e cada fase quando você quiser. Então, se você não tem tempo para assistir tudo isso agora, é vitalício. Não precisa maratonar tudo de uma vez, tá? Porque é vitalício. Então, assiste no seu ritmo, um módulo por semana se você quiser. O importante é que você assista, né? Tem que assistir também. Então, é um investimento para a vida toda, não só para uma semana. Aí você pode perguntar também, mas eu tenho vergonha, morro de vergonha dessas coisas, e meu amor, eu te entendo demais. E assim, os cursos, eles são justamente para quebrar essa vergonha, pra gente naturalizar, deixar algo mais natural esse assunto. Eu falo de prazer, mas tudo isso com propósito, com princípio, com leveza. Então, tudo é falar de uma forma muito respeitosa, com base científica, tá? E emocional, e com os valores cristãos. Então, não tem nudez, às vezes vocês me perguntam isso, mas tem exposição. Não tem nudez, gente, eu mostro as pelúcias, eu mostro também os de borracha, mas não tem nudez nenhuma, então você não vai se constranger em assistir o curso com o seu marido, com a sua esposa, tá? Você pode assistir sozinha ou em casal. Eu moro em cidade pequena, eu falo isso porque eu moro em cidade pequena. E se descobrirem que eu tô assistindo? Então lembra, gente, é 100% online e tem total privacidade, tá? Quando você compra no cartão, não aparece o nome Prazer Day, Cristã Boa de Cama. Não, gente, é um nome, é uma sigla que vai aparecer alguma coisa assim, mas não tem o nome que vai aparecer, não vai dar para saber que é curso sobre isso. Tá? Não é sexo bom, cristã boa de cama, não, você tem total sigilo, tá? E se você não gostar, você tem a garantia de 7 dias, garantia total. Você pode assistir ali o conteúdo, decidir, e se não for para você, esse valor é devolvido integralmente. Então o risco é 0, tá? Para você. E você pode perguntar também, eu tenho medo de não conseguir fazer os exercícios de pompoarismo. E é normal você sentir esse medo no começo, tá? Mas os exercícios, gente, eu explico de uma forma muito didática para qualquer mulher ou homem. E sim, homens podem fazer e devem fazer, tá? Em qualquer idade, tá? Então, é bem tranquilo de fazer, você pode fazer os exercícios, tá? E eu tenho certeza que você vai achar até fácil de praticar. A outra pergunta que você pode ter é: e se meu marido ou esposa não topar fazer o curso? Tá? Aí, você não vai cobrar ele de fazer, né? Você não precisa assistir com ele, com ela. Você compra, coloca, né, ali, ali na sua TV, coloca a aula e vê o que acontece. E vai por mim, gente. O marido ou a esposa que ama de verdade não vai recusar a aprender a dar mais prazer ali para o seu cônjuge, né? Então, aproveita, usufrui, tá? Então, deixa lá, se ele vê, ele vai... É tipo aquela série, sabe quando você tá assistindo uma série, teu marido não tá nem aí, daí você começa a assistir e aí ele vai se interessando. Então, assim, ele vai começar a ver, opa, peraí, esse assunto é bom, e aí ele vai vendo e é dessa forma, tá? Posso parcelar no cartão? Sim. Pode parcelar no cartão e até 12 vezes no cartão você pode fazer o parcelamento. A ideia é sempre facilitar para você, né? Não deixar essa chance passar. Então, porque quando esse Prazer Day acabar, quando essa promoção acabar, ela não vai voltar mais, né? Nesse mês dos Dias dos Namorados. Então, isso tudo não vai voltar. Então, é isso, gente. Eu quero muito que vocês aproveitem, usufruem, tenham essa possibilidade. Então, tem parcelamento no cartão, tá? Em até 12 vezes. E é para sempre também, né, gente? É vitalício, sem mensalidade, não vai ter renovação, então vocês vão pagar uma vez e tudo isso vai ser seu para sempre. Tem suporte de dúvidas, tá? Talvez seja uma dúvida tua, se eu não saber fazer, temos suporte. E se você tiver dúvidas, eu vou estar lá respondendo, minha equipe vai estar respondendo, além da inteligência artificial que a gente tem em cada curso, tá? Mas eu não deixo só para inteligência artificial, tá bom, gente? Temos o suporte humano também. Eu e a minha equipe estamos ali abrindo todos os dias o suporte para responder vocês nos comentários das aulas. Sobre o Mirra, né, que eu sei que vocês gostaram aí nos comentários, né? O Mirra, gente, é em novembro que ele vai ficar pronto, tá? E você que entrar aí no Prazer Day vai ter 3 meses grátis de Mirra, tá? É um pré-acesso exclusivo antes de qualquer um. Então, quem entra hoje, quem entra nesse combo aí do Prazer Day, vai ter, então, a linha de frente do aplicativo do Mirra.
Certo, gente? Então, é isso. Vamos para a nossa contagem regressiva, que a gente vai abrir, então, as inscrições do Prazer Day. Nosso cronômetro já gerou aqui, né? E a gente, então, vai fazer agora, né? Eu amo fazer a contagem regressiva junto com vocês sabem. Então, temos aqui as 10 primeiras, tá? Se você quer ser a primeira pessoa, as 10 primeiras pessoas, estar entre as 10 primeiras pessoas para ganhar esse kit, todos os bônus, já pega seu cartão, copia, fica pronta aí, tá? Vai ter um QR Code aqui na tela. E a gente vai enviar o link, tá? Então se prepara aí, tá? Pega o cartão, segura ele, tá? Que a gente vai ter o QR Code, então, passando aqui na tela, vai estar aqui na tela para vocês, se você está assistindo do computador, enfim, alguém vai escanear, e vai ter o link também aqui para vocês e no grupo do WhatsApp o link para vocês entrarem. Bora de contagem regressiva? Estão prontos? Prontos? Vamos lá, então? É isso? Bora? Dá para começar, galera? Contagem? Dá? Então, vamos lá, né, gente? Vamos de Prazer Day, que a sua intimidade viva um outro nível, que você possa viver um outro nível de intimidade no seu casamento. Vou fazer a contagem regressiva de 5 segundos e bora comigo, ó. 5, 4, 3, 2, 1... Inscrições abertas no nosso Prazer Day! Inscrições abertas, já tem QR Code na tela provavelmente, já tem link aqui passando para vocês e é o seu momento de viver um outro nível no seu casamento, na sua intimidade, de ter muito mais prazer na sua intimidade e de você realmente viver o que Deus tem para sua vida, uma intimidade abundante. E aí você tem 3 caminhos, meu amor, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Agora você tem 3 caminhos. O primeiro é continuar fazendo o que sempre fez, mas aí os resultados também vão ser os mesmos e você sabe que não são dos melhores. É o mesmo platô, a mesma rotina, o mesmo casamento no piloto automático. O segundo caminho é tentar sozinha, né? Ver um vídeo ali, um outro ali, se perder nas informações, não saber direito e no fim se sentir ainda mais confusa. E o terceiro é dar um passo de fé e entrar no Prazer Day para viver realmente o que Deus preparou para você, com leveza, com prazer e com muita conexão. E pela primeira vez na vida com o seu marido, sua esposa aprendendo junto com você. Eu já ajudei milhares assim de casais a viver essa transformação e eu quero muito que agora chegue a sua vez, tá? E se você já entrou, que eu vi que já tem gente que já entrou, então manda eu lá na minha DM, tá? Porque eu vou agora lá pros stories, vou agora lá pro Instagram receber vocês, desejar as boas-vindas pessoalmente ali na minha DM. Então se você já é minha aluna, meu aluno, eu quero muito que você me conte lá no Insta, tá? Que você se torne meu aluno para eu te desejar as boas-vindas, né? Pessoalmente ali, falar com você e desejar as boas-vindas, tá? Porque para mim, você é um presente de Deus e eu tenho certeza que será um presente de Deus para sua vida, esses cursos para sua intimidade. E amanhã, o seu Dia dos Namorados será incrível, imperdível, muito prazeroso, assim como toda a sua intimidade. Se você não entrou ainda, corre para ganhar essa caixa aqui, tá? Corre e eu vejo vocês do outro lado lá no meu Instagram. Quero te dar as boas-vindas. Um beijo, tá? Clica no link, entra para essa turma e vem viver o casamento que Deus sonhou para você. Te espero do outro lado. Um beijo e que Deus te abençoe. Vem pro Prazer Day. Tchau, tchau, gente. Deus te abençoe. Muito prazer, muito prazer aí pra sua vida, pro seu casamento. Até mais. Tchau, tchau. Tem casamento que se apaga sem ninguém perceber, de forma discreta, mas nunca inofensiva. A rotina vem engolindo, o cansaço chega, a intimidade vai sendo deixada para depois, e quando você se dá conta, chegou mais um dia dos namorados e parece que tudo é forçado. Faz tempo que aquele fogo não se acende mais e qualquer demonstração não parece natural, né? Porque não é. Esses não são casais perfeitos. São casais que decidiram que valia a pena tentar de novo. E quando aprenderam o caminho certo, tudo mudou. E se você está aqui hoje, é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita que dá para reacender, que dá para ser mais do que está, que o melhor do seu casamento ainda está por vir. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de casada e trabalhando com a sexualidade, é que não há intimidade rasa que não possa voltar a ser vivida profundamente e abundantemente, do jeitinho que Deus planejou.
porque na maioria das vezes ela só estava esperando alguém ensinar o caminho de volta. Então, sejam bem-vindos ao Prazer Day.